O que aconteceu na minha vida, olhando hoje, não dá pra dizer que foi natural. Porque eu era o cara que eu era gordinho, espinhudo, óculos 6 graus, sofria bullying, me escondia no banheiro. Cara, não tinha sucesso, tava endividado. Não dá pra você explicar aquele cara e falar, ó, sabia que você vai ser esse daqui? Impossível isso acontecer. E aí vamos supor que eu tenho um resultado na minha área, mas o resultado que eu tive foi muito acima do que um resultado médio. Então, olhando hoje, fica muito claro algumas coisas. Muito claro algumas coisas. Então, quando eu conheci Deus, eu tinha decidido que ia sair na rua falando sobre todas as coisas, eu comecei a refletir sobre Deus e refletir sobre o que tinha acontecido. E eu pensei, se Deus existe e agora eu sei que Ele existe, Deus não teria colocado na minha mão tudo isso para eu sair de tudo isso e começar a falar dele. Então Ele me deu uma plataforma. Tanto é que, se você ver meus conteúdos antigos, devia ter muito a ver com enriquecer, abrir mão de tudo e etc. E hoje não é isso. E eu sou muito criticado. Hoje o único Primocast que eu gravo é o Primocast espiritual, é sobre os personagens bíblicos, etc. Então eu entendi o seguinte, Deus confiou a mim uma audiência de pessoas como eu era no passado. Pessoas um pouco mais céticas, mais racionais, tecnicamente falando, com pensamento mais lógico, mais duras de coração, mais materiais. E juntou todas essas pessoas nas minhas redes. Isso virou uma plataforma para eu falar de Deus para eles. Então, o meu propósito de vida, ele ficou muito claro quando Deus apareceu para mim. O meu propósito é falar de Deus para quem me segue. Esse é o meu propósito. E eu reconheço que eu não estou num palco falando, se for estádio e tal, eu não estou lá porque eu sou legal, eu estou lá porque eu tenho resultado, cara. Seja lá em qual área for. Aí você falou, tem gente que às vezes fala, meu, você vai estar com o Thiago, mas o Thiago é assim, etc. Tem de tudo, tem gente assim e tem gente que me ama. Não tem como ser o contrário. Ninguém tem mais seguidor do que eu em finanças no Brasil, não tem como ser mais odiado. Assim, então, muitas pessoas me amam. E é para essas pessoas que eu falo. Cada um tem o seu público. Você vai falar de Deus para sua galera, eu vou falar de Deus para minha galera, e acho que no final das contas é sobre isso. Então, o que mudou? Eu entendi o meu propósito real, que era sobre Deus. Era sobre Deus. Depois eu comecei a ser mais generoso. Então, dízimo, oferta. Então as pessoas falam, mas você ganha todo esse dinheiro, você tem um Patek? Cara, assim, se eu fosse pegar uma proporção do que é um Patek, pro quanto de dinheiro... Pô, cara, eu não vou me vangloriar disso, óbvio, né? Mas assim, cara... Mas Deus sabe, são né? tantos projetos, são tantos propósitos que as pessoas não veem, assim, mas tantos gigantes, assim, gigantes, que assim, tudo mudou, minha prioridade mudou, e eu fiquei mais generoso, e aí eu entendi que, entendi, não fui eu que fiz esse dinheiro, não sozinho, Deus confiou a mim. E aí eu comecei a entender que eu preciso distribuir de volta esse dinheiro. Eu recebi talentos, eu preciso multiplicar esses talentos, e um desses talentos é gerenciar e administrar os recursos que Deus me deu. Sim. Se eu administrar mal, Deus não precisa de mim, Deus vai pegar e eu botar na mão de outra pessoa para multiplicar. Mas eu quero ser esse cara. Você já fez algum podcast sobre o livro de Esther na Bíblia? Eu fiz o de Ruth. O de Ruth? Fiz o de Ruth, tá. Tenta fazer o de Esther. O de Esther eu acho muito legal. Eu tava lendo esses dias esse livro. Aí a Esther vai lá, ela se torna rainha e tal, né? Aí vem o Amã lá, o cara lá, e começa a perseguir e querer matar todo o povo lá dela, né? Aí tem um versículo muito louco que o tio dela chega e fala pra ela. Ele fala assim, ô Esther, você vai ter que fazer isso, tal. Ela, não, mas que jeito, se eu fizer isso o rei vai me matar, eu sou rainha faz pouco tempo, sei o que lá. Daí ele fala assim, quem sabe não foi por causa desse momento que Deus te colocou onde você tá. Né? E aí é louco a forma com que Deus fez toda uma reviravolta lá na vida de Esther, para ela se tornar rainha, para colocar ela na posição que ela estava, de honra, né? Mulher do rei, para cumprir o propósito que Deus tinha. Eu acho louco essa frase. E tem um pouco a ver com isso que você falou, né? De você, agora eu sou cristão, eu vou me desfazer de tudo, sair das redes sociais. Não, talvez Deus te chamou justamente porque você tá nas redes sociais e é aí que você vai ter a escala, né? Até com relação a pregar e falar de Deus, essas coisas, né? Sim. Mas é muito da hora isso, né, meu? Cara, eu vejo um movimento que a gente hoje vem complementando, digamos assim, é como se fosse um projeto de lançamento. A gente é a boca do funil e eu vejo que os empreendedores, eles vêm tendo cada vez mais contato e revelações com Deus. Então, eu acho muito difícil você ver um empreendedor grande hoje na internet que não tem alguma relação com Deus. Eu vi todos se convertendo. Todos se convertendo. Mas aí uma pergunta, você que está nesse meio. Você acha que esse pessoal... Porque desde a época de Jesus,
já tinha gente que usava o evangelho para ganhar dinheiro. Uhum. Você acha que esse pessoal, não dá pra gente julgar também, né? Mas eu tenho uma preocupação que parece que hoje em dia tá na moda ser crente, sabe? Uhum. Tipo, não pega mais bem falar que eu sou ateu. É mais da hora falar que eu sou pop, gospel, Cristo Jesus, amo. Né? Então, é que não dá pra responder isso direito, né? Mas é uma preocupação que eu tenho de a galera começar a ficar falando muito de Bíblia, mas não tá lendo a Bíblia sob uma ótica de pecado, de santidade, de família, de honrar pai e mãe, e sim de ganhar dinheiro, sabe? Uma vez eu fiz até um vídeo sobre isso falando, né? Pessoal, a Bíblia tem finanças, tem educação financeira, só que é muito mais do que isso. Porque tem gente que quase que usa a Bíblia como se fosse o homem mais rico da Babilônia gospel, sabe? Né? Então, às vezes eu tenho a impressão de que algumas pessoas acabam entrando, e posso estar errado, tanto que eu não estou falando nome de ninguém aqui, né? Mas sabe quando parece que eu vou usar esse nicho? Por exemplo, acontece muito isso no mundo gospel de música, né? De música. Tem muita gente que tem a vida toda torta, adultério, fazendo besteira, porque não é um cantor gospel, né? Por quê? Porque dá dinheiro esse nicho, né? Então é uma preocupação que eu tenho às vezes, sabe? De começar a se popularizar demais a Bíblia como um livro de finanças, só que essa mesma pessoa não seguir todos os outros princípios que estão lá dentro, entende? Sim, é aquela pessoa que tem uma fé seletiva, né? É, assim, pra isso eu gosto. Não, isso daqui eu concordo. Provérbios eu gosto. Isso daqui não, isso aqui eu não concordo, então não quero seguir. Cara, eu acho assim, ó, eu conhecendo de perto, talvez a maioria das pessoas que falam também de Deus, eu fiquei preocupado, sim. Eu comecei a ficar bem preocupado. Foi o que me fez me afastar de muitas pessoas hoje. Então, se você for ver, de quem que eu sou próximo hoje, cara? Do tio primo Dudão aqui, ó, meu amigão. Não sei se você lembra, mas quando a gente se conheceu, o que mais chamou a atenção em você, acho que você vai lembrar disso. Eu falei, cara, que você era cristão. Lembra? Porque foi aqui que eu falei, cara, você é cristão. E aí eu comecei a botar à prova se você é cristão mesmo. E acho que é normal as pessoas fazerem isso, Passei no teste ou não? Não, Duda, foi reprovado na entrevista. Esse é mundano mesmo. E aí você começa... Só que é complicado porque você começa a querer julgar o outro, né? E o que eu percebi? Eu sou, cara, o maior de todos os pecadores, assim, sabe? Eu sou muito pecador. E aí a gente tava num podcast um dia desses e a gente tava falando sobre um caso específico. Eu não vou lembrar agora qual era. Eu sei que tava todo mundo na mesa numa postura de, nossa, mas não, você tem que amar, você tem que fazer tal coisa e tal. E um na mesa, que era o único ateu, que é o Lucão, que não é que ele é ateu, ele tá no processo. Ele falou assim, cara, eu não conseguiria ter essa maturidade, não. Eu não conseguiria, impossível. Foi o único que rasgou o coração, cara, de verdade, né? Eu olhei pra ele e falei, cara, você foi o mais cristão dos cristãos aqui, cara. Você reconheceu que você não consegue, cara. E aí, esse é o cristão, porque reconhece que como ele não consegue, ele precisa de Deus. E eu acho que, no final das contas, todos nós somos pecadores. Mas tem gente que não sabe que está pecando, tem aquele que sabe que está pecando. Ambos são coisas ruins, mas uma é talvez menos pior. Menos pior. E eu conheci pessoas que usam sim a palavra de Deus, cara, e me afastei. Porque ao mesmo tempo é difícil você repreender quem não quer ser repreendido, né? É tipo eu te dar um conselho sendo que você não quer um conselho meu, assim, e eu vou passar por zombador. A própria Bíblia fala sobre isso. Então, cara, eu acho super preocupante. Eu acho que as pessoas estão usando o evangelho, assim, para isso. Eu acho que tá na moda. Infelizmente, por causa das pessoas que fazem isso, aquelas que não fazem acabam entrando no mesmo bolo. Que é um pouco sobre o marketing digital. Por causa daqueles que vendem curso de tal forma, aqueles outros... Todo mundo... Por causa daqueles caras que ficaram ricos roubando, aqueles que são ricos, listos, também pagam preço. Sim. E assim no mundo. Então, de alguma forma, em algum momento, a gente precisa parar de querer agradar todo mundo. Entender que a gente precisa agradar de verdade. Mas, realmente, cara, assim, eu vejo... cada coisa eu posso falar aqui que é bizarra, cara. Assim, fico triste. É ruim, né? Fico triste, Mas legal essa última frase. Eu tava conversando com um amigo missionário meu. Ele é lá da... Aí a gente tava falando, né, sobre como a gente se preocupa com a opinião dos outros ainda, sabe? No fundo, ainda tem sempre... Parece que tem sempre um resquíciozinho dessa preocupação, né? Aí ele falando, Duda, imagina que maravilhoso se todo mundo se preocupasse com o que Deus pensa do que a gente tá fazendo, né? Inverter, né? Cara, não tô nem aí porque vão pensar, mas se Deus, né, se alegrar... Uma vez eu li um livro que tinha uma frase que era mais ou menos assim: de que me importa o olhar carrancudo do mundo quando eu olho para cima e vejo o sorriso do Pai, né? Então, quão bom seria
se o nosso filtro deixasse de ser o que os outros vão pensar de mim ao fazer isso e passasse a pensar o que Deus vai pensar de mim se eu fizer isso, né?